seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa Rede de Olhares, que está no ar a partir de agora aqui na UX TV, emissora parceira do canal Futura. O tema do programa de hoje, muito interessante, certamente tem a ver bastante com você. O Ministério da Educação contabilizou que no ano passado, estes profissionais que estão aqui no estúdio e outros espalhados pelo Brasil eram mais de 2 milhões no ano passado. Esse ano certamente deve ter aumentado. Aqui no estúdio da UX TV eu recebo hoje professoras e professores do ensino básico e ensino superior aqui da região da Serra Gaúcha. Isso porque o tema do programa Rede de Olhares de hoje é o seguinte: caro mestre, os desafios de ser professor. Deixa eu apresentar aqui a nossa plateia, sejam muito bem-vindas e bem-vindos aqui. Pessoal, nós temos aqui o pessoal do curso de Pedagogia da Universidade de Caxias do Sul, do curso normal do Instituto Cristóvão de Mendonça, o curso normal que forma professores e professoras. Temos o pessoal da escola Abramo Eberle, da escola Melvin Jones, da escola Érico Veríssimo, Alexandre Zátera e da escola Ellen Keller, aqui de Caxias do Sul. Temos também o professor Ricardo Bigarella, que é professor de música, e o pessoal do diretório acadêmico do curso de Pedagogia aqui da Universidade de Caxias do Sul. E como eu falava logo no início do programa, tema do seu interesse, porque é claro, sem o professor, sem a professora, nenhum de nós estaria aqui, você certamente não estaria aí em casa agora, fundamentais para o nosso dia a dia. A gente vai abrir o Rede de Olhares de hoje acompanhando uma reportagem produzida pela equipe da UX TV que mostra um pouquinho dos desafios de ser professor. Vamos conferir. Entre tantas profissões existentes, há uma em comum a todas, a de professor. Eu acho que a função de professor é uma coisa bastante importante para a gente poder estar construindo os novos agentes do século XXI, né? Para que todos possam não simplesmente ser consumidores, mas também produtores de informação e tudo mais, né? Eu acho que é bastante importante estar formando cidadãos que vão fazer do século, esse século, uma coisa diferente, né, do século XX. Mas ensinar alunos a pensar, a pesquisar e a se interessar pela matéria não é uma tarefa fácil. Fica uma coisa meio padrão, assim, às vezes fica meio entediante, assim, quando a gente sai do padrão, assim, parece mais interessante, digamos, chama mais atenção. Depende muito do jeito dos professores explicar, senão, daí a gente não aprende muito, mas depende de cada professor. Aí nós já fazemos a primeira provocação do programa de hoje. Depende muito do professor, a aprendizagem do aluno, inclusive o interesse do aluno. Eu recebo aqui a professora Roseli Bergosa, que é professora do curso normal do Instituto Estadual de Educação Cristóvão de Mendonça, que eu falava e repito, é o curso que forma novos professores. Bem-vinda, professora. E a Betina Schuller, que é professora do curso de Pedagogia aqui da Universidade de Caxias do Sul, curso que também dá uma formação para novos profissionais. E eu já quero saber de vocês duas, qualquer das duas que responda. Depende sim muito do professor que a aprendizagem aconteça e mais que isso, depende do professor o interesse que o aluno tem pela aula? Posso iniciar, Roseli? Eu entendo esse processo educativo como um encontro, né? Um encontro em que a gente vá partilhar as nossas paixões, partilhar os nossos conhecimentos e como um dos alunos falava ali, que esse processo de sala de aula possa ser um espaço de provocação de pensamento, de pesquisa, de educação. E, obviamente, que é o professor que organiza todo esse processo e que dinamiza isso em sala de aula e que permite um encontro mais alegre ou menos alegre com o seu aluno e uma maior qualidade desse encontro, né? Mais ou menos por aí, professora Roseli? Eu concordo, comungo com essa ideia da Betina e penso que o espaço de sala de aula, o professor age como um mediador, né? Novamente, como o aluno colocou, eu acredito sim que nessa mediação o processo cognitivo acontece pelo aluno. Isso nós sabemos, estudiosos afirmam isso, inclusive. O sujeito escolar aluno, ele perpetua essa questão, né, do conhecimento. É o que o Piaget chamaria de assimilação e acomodação. O aluno é sujeito do seu aprendizagem. Piaget é para o pessoal de casa entender um pouco melhor, estudioso da área da educação. Sim, o Jean Piaget é um cientista respeitado mundialmente, né, professora Betina?
tem algumas teorias relacionadas à aprendizagem também. Assim como o Piaget, nós temos Vygotsky, né? Enfim, outros teóricos que estudam essa questão do conhecimento e a forma como as pessoas aprendem. Mas eu penso que dentro da cultura escolar, esse espaço de sala de aula é primordial a ação do professor, a mediação. E quando eu falo mediação, eu falo de um conceito que é dentro também de uma certa teoria educacional, né? E só complementando, né, Jefferson, eu acredito muito que essa questão da valorização da identidade docente passa primordialmente por atitudes do educador, né? Então, se tem basicamente, por exemplo, eu preciso ver qual é a função social do professor hoje em sala de aula, isso é importante, né? E estar constantemente reavaliando essa função social do professor, né? Esse é um ponto, é uma atitude que deveria permear a prática do professor. A segunda questão é questionar essa cultura escolar que está consolidada, esses modelos, para tentar essa aula diferente. Porque nós conversávamos agora há pouco, eu e a professora Bettina, que quando você sai da aula tradicional e você propõe a inovação, os alunos não compreendem aquilo como uma aula, não é, prof. Bettina? E os pais talvez não. Professora, eu quero pedir para a senhora segurar este elemento que é bem importante para a discussão, porque nós temos um outro material produzido aqui pela UX-TV que fala justamente disso, de atividades diferentes que tentam de alguma maneira envolver, cativar os alunos para esse processo de ensino-aprendizagem. A gente vai assistir esse material daqui a pouquinho e voltamos a conversar sobre isso, pode ser? Okay. Antes, eu tenho certeza que tem muitas professoras e muitos professores assistindo neste momento o programa Rede de Olhares e por isso eu quero chamar você aí de casa para participar conosco, né? Os canais de interatividade aqui da UX-TV estão abertos à sua participação, que pode se dar, inclusive, ao vivo, pelo telefone 3218 2194 e para você que está conectado à internet, vale a participação pelo Twitter, que é o @UXTV. É só citar @UXTV, mandar a sua pergunta, a sua consideração, a sua opinião para ajudar a construir o debate sobre o tema do programa de hoje, que são as atividades diárias dos professores. Eu quero chegar aqui na professora Viviane, que é da Escola Estadual de Ensino Fundamental Abramo Eberle, aqui de Caxias do Sul, professora, para saber, na sua opinião, qual é hoje, 2011, o principal desafio de ser professor. Boa noite. Eu acho que o principal desafio do professor hoje está sendo em conciliar família e escola. O professor dentro da escola, ele precisa dessa ajuda também, porque as crianças estão vindo né, para nossas escolas com algumas faltas e que a escola está tendo que tomar conta de toda essa falta que a família está tendo. E está bem difícil daí para o professor conseguir, né, além de ser professor, agregar ainda o professor, o psicólogo, o médico, o cuidador. Então, eu acho que isso é um grande desafio ainda hoje para os professores. Certo. Professora Jordana, concorda com a opinião aqui da professora Viviane? Professora Jordana, que é deixa eu pegar, aqui da Escola Estadual Melvin Jones, aqui de Caxias do Sul. Sim, eu concordo. Eu trabalho mais com o ensino médio, né? Que eles já são um pouquinho mais independentes quanto a essa relação. Mas quando você precisa o apoio da família para ir junto com a escola cobrar alguma coisa do aluno ou participar de uma atividade, de uma reunião, de alguma festividade até mesmo da escola, é muito complicado. Todo mundo hoje está sem tempo, né? E aí, esse tempo para o aluno é muito precioso. Esse tempo de estar na escola, não somente dentro de sala de aula, mas também quando tem um encontro, quando tem uma festa junina, ou dia do gaúcho, alguma coisa assim. Neste momento também está acontecendo um aprendizado. E eles gostariam que a família participasse disso tudo. Só que, infelizmente, é difícil de manter esse vínculo, né, dentro da escola com a família se ligar à escola, a saber o que o seu filho faz lá dentro, como é que é o processo do dia a dia dele. Nós temos, assim, vários trabalhos que são feitos, projetos como do bullying, como feiras de ciências, mostras científicas, que seriam para os pais aproveitar para ver o talento do seu filho, para provar que eles podem fazer.
mas às vezes fica negligenciado, né? Então a gente às vezes se depara, a gente cria uma expectativa para o aluno e às vezes ele não consegue alcançar isso tudo com a família, que é onde ele espera maior reconhecimento. Tá certo, obrigado pela opinião. Quem de vocês é professora ou professora há mais de 20 anos? Tem alguém aqui? A prof? Passa o microfone aqui para a prof, por favor. O seu nome, a prof aqui da escola Ellen Keller, né? Boa noite a todos. Eu trabalho na escola Ellen Keller, eu sou prof. E eu perguntei essa questão de mais de 20 anos, porque a mim, pelo menos, parece que o professor tinha uma outra situação 20 ou 30 anos atrás. Era mesmo diferente, professora? A valorização era diferente? Como é que era? Por exemplo, eu sou formada desde 1979, então antigamente, eu digo, há um tempo atrás, nós éramos todas respeitadas. Então, o professor era aquele que, quando chegava, o aluno dizia: bom dia, professor, boa tarde, professor. E hoje em dia não existe mais isso. E eu até concordo com a opinião das colegas, porque eu vejo assim que as famílias, hoje em dia, elas estão doentes. As famílias estão doentes, desamparadas, falta de olhar para essas famílias, onde a criança fica com o vô ou com a avó, o vô e a avó que assumem essa criança, porque a mãe muitas vezes abandona o lar e vai embora. Então, assim, e a escola realmente tem que dar conta dessa criança que chega totalmente desestruturada, sem uma base, sem uma formação, e mostrar para ela o outro lado da vida, da escola, e abrir esses horizontes para essa criança. Quer dizer que a escola hoje, ela está com muitas responsabilidades que seriam da família? Sim, muitas. Olha, os professores todos aqui unânimes em confirmar, né, que sim. Passa o microfone para a professora Maria Alice, por favor, que é da escola, também Ellen Keller aqui de Caxias do Sul. Escola Ellen Keller, boa noite a todos. A minha colocação nessa visão do que é ser professor, acredito que é uma tarefa muito desafiadora, principalmente nos tempos atuais. Como tu falaste, como era a educação há 20, 30 anos atrás, eu me reporto também na época de aluna, não só como profissional hoje na área da educação. Nós tínhamos uma educação muito mais severa. Depois se passou a ter um outro tipo de educação. E hoje nós estamos totalmente diferente do que nós tínhamos antes. Então, hoje a tarefa do professor em sala de aula, ela é muito desafiadora, porque ela precisa cativar realmente esse aluno, ela precisa que ele tenha a sua atenção voltada para a aula. Então, as estratégias, a metodologia que a professora vai ter que usar, ela vai ter que, sim, pesquisar, estar bem atualizado, porque nós estamos numa geração diferenciada também. Porque uma vez o aluno vinha para a escola praticamente com um conhecimento mínimo. Hoje ele entra na escola com um conhecimento muito grande. E isso em virtude do computador, que facilita uma pesquisa, né, extraordinária. Ela veio a contribuir muito com a educação, com certeza. Com relação, quando se fala na questão de algumas atividades, né, de algumas responsabilidades, digamos assim, que é repassada para a escola, que muitas vezes a família que deveria ter essa visão, mas com a falta de tempo, com as pessoas indo para o mercado de trabalho, os familiares trabalhando, realmente, às vezes reporta para terceiros a educação de seus filhos. E muitas vezes essa responsabilidade, muitas vezes não, uma grande maioria, ela está sobrecaindo na escola. Isso então, tem reflexos, né? Certamente tem reflexos. Né? Nós, como a professora Obiara falou, nós temos uma realidade bem diversificada, porque nós atendemos, como única escola de surdos da região, nós atendemos todas as crianças surdas da região de Caxias do Sul, municípios, distritos. Então, nós temos uma vária diversificação, desde a criança carente, naquela criança que precisa ser investida muito, naquela família bem estruturada, mas também temos o outro lado. Então, isso cabe à escola rever todo esse processo e auxiliar, né? Então, hoje a tarefa de professor não é mais a tarefa só de educador, né? Ele tem a tarefa, né, bem mais ampla, bem mais completa. Ele tem que dar uma assistência à família, porque a educação não se faz só em sala de aula.
A educação também se faz fora da sala. Agora, e muitas vezes precisam fazer com os pais primeiro. O curso normal do Instituto Cristóvão de Mendonça, aqui de Caxias do Sul, professora Bettina Schuller, do curso de Pedagogia aqui da Universidade. Obrigado pela participação de vocês aqui no Rede de Olhares. Professoras, professores, obrigado mesmo por terem vindo aqui. Certamente essa é uma discussão bem importante para todos nós, porque acredito que fica o recado para você que está em casa, você que é pai, você que é responsável, para você que é estudante, de que é preciso sim valorizar os professores, né? Porque a educação é sim uma estratégia de ascensão social, é uma estratégia de crescimento social. Valorize, portanto, o seu professor. E o governo, é claro, né, tem a responsabilidade de valorizar cada vez mais estes profissionais. A gente encerra o Rede de Olhares de hoje, agradecendo a sua companhia aí em casa, e ficamos ao som de Ricardo Migarella. Pode ser? Fica. Grande abraço e até o próximo. Aplausos a todos.